O Diário de David Brainerd, 7 de maio de 1745. Passei o dia preparando-me para uma viagem ao interior da floresta. Continuei fraco e preocupei-me sobre como conseguiria fazer tão difícil viagem. Desejei ter mais energias físicas para poder passar o dia em jejum e oração. Relato de seu sogro Jonathan Edwards. No dia seguinte, Brainerd partiu com seu intérprete para o rio Susquehanna. Ele suportou grandes dificuldades e fadigas na travessia da floresta. Depois de ter passado uma noite em pleno mato, foi surpreendido por uma tempestade com ventos do nordeste e quase pereceu. Não tendo onde abrigar-se e não podendo fazer uma fogueira por causa da chuva torrencial, resolveu prosseguir, na esperança de encontrar qualquer abrigo, sem o que julgava ser impossível sobreviver à noite. Mas visto que os cavalos comeram algo venenoso no lugar onde passaram a noite, ficaram tão doentes que Brainerd e seu intérprete tiveram que arrastá-los após si, seguindo a pé. Finalmente, pela misericórdia de Deus, ao anoitecer, chegaram à cabana de toras, onde se abrigaram para passar a noite. Depois de chegarem às margens do rio Susquehanna, viajaram por cerca de 160 quilômetros rio abaixo, tendo visitado muitas aldeias e povoados indígenas. Estiveram com 7 ou 8 diferentes tribos, pregando com a ajuda de diversos intérpretes. Algumas vezes, Brainerd ficava extremamente desencorajado, de espírito abatido por causa da oposição dos índios ao cristianismo. Mas noutras oportunidades, ficava encorajado diante da disposição de alguns em ouvir a palavra e receber instrução. Ali encontrou alguns que já o tinham ouvido em Canaomek. Esses ouviram-no novamente com grande satisfação. Brainerd ficou uma quinzena entre os índios daquele rio, passando por muitas dificuldades, dormindo no chão e algumas vezes ao ar livre. Ao atravessar a floresta, contraiu malária e passou a sofrer de febre alta, com dores extremas na cabeça e no fígado, com abundante evacuação de sangue, de tal modo que pensou que pereceria. Finalmente, porém, chegou à cabana de um negociante entre os índios e teve permissão de passar ali algum tempo. Embora sem medicamentos e nem alimentação apropriada, agradou a Deus, depois de cerca de uma semana de apertos, fazê-lo melhorar ao ponto de poder montar de novo. Voltou para casa, tendo partido de Juncalta, uma ilha no rio Susquehanna, onde havia considerável número de índios, os quais pareciam mais isentos de preconceitos contra o cristianismo do que a maioria. Chegou em Forks of Delaware numa quinta-feira, 30 de maio. Depois de ter percorrido naquela jornada cerca de 570 quilômetros, chegou em casa muito doente e deprimido.
o que foi um grande empecilho para os seus exercícios religiosos. Entretanto, no sábado, após ter pregado aos índios, pregou também aos civilizados, com algum sucesso, sobre Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Alguns foram despertados pela pregação. No dia seguinte, porém, esteve muito preocupado, sentindo-se carente de maior vida espiritual e fervor. Jonatas Edwards, 7 de maio de 1745. Anotação feita no diário de David Brainerd.